Olá pessoal, eu sou a Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma pequena curiosidade para vocês, uma curiosidade histórica, só que lá da Itália. Vou contar para vocês um pouco sobre o Tufolino, mas enfim, aí depois da vinheta eu volto aí e a gente comenta. Pois bem, na Itália, o Topolino, que é o Mickey, o nome do Mickey lá na Itália, né? A primeira publicação dele foi em 1930, né? Com as tiras de jornais do Floyd Grant Fredson. E o personagem logo fez grande sucesso por lá, no país da bota, tanto que até hoje os quadrinhos Disney é um grande sucesso lá na Itália, como eu já falei aqui várias vezes. Porém, os anos 30 foram uns anos complicados, não só pra Itália, mas pro mundo em geral. A gente não, eles lá que eu não vi. Eu sou velho, mas não tanto, eu não estava vivo na época. Mas o mundo estava passando, estava saindo da Primeira Guerra Mundial e a iminência de começar a Segunda já, né? Principalmente na Itália, onde o regime fascista do Mussolini estava no seu auge naquela época, principalmente na segunda metade dos anos 30. Para ser mais preciso, em 1938, o governo do Mussolini, no caso, ele proibiu tudo que não fosse italiano. Porque o fascismo tem muito do nacionalismo, né? Não vou entrar muito em detalhes aqui, que aqui não é um canal sobre política, mas o fascismo tem muito de exaltar a nacionalidade, o nacionalismo exacerbado, etc. Aconteceu uma grande onda desse sentimento nacionalista na Itália nesse ano, tanto que nessa época aqui, em 38, 37, 38, o Louis Armstrong, que é aquele, não confundir com o astronauta, que é aquele cantor famoso, ele foi se apresentar na Itália e lá ele foi apresentado como Luigi Braccio Forte, que é a tradução italiana de Louis Armstrong, né? Braço forte. Muitas coisas da cultura pop se viram encerradas pela Itália. Porém, cultura interessante todavia, uma das poucas coisas, se não a única coisa que sobrou, foram as histórias do Mickey. Muitos dizem que era porque a filha do Mussolini gostava do Mickey, o próprio Mussolini gostava do Mickey. A boa relação que o próprio Walt Disney visitou a Itália um tempo antes disso aqui, e tinha uma boa relação lá com o Mussolini e o governo fascista dele. Sem contar que na Itália sempre teve uma briga de editores no início. Logo que, como eu falei agora, quando o Mickey chegou no país, ele era editado pela editora do Giuseppe Nerbini. Foi o primeiro que publicou o Mickey por lá. Porém, a Mondadori, do Claudio Mondadori, já vinha crescendo e cresceu os olhos no sucesso do personagem. E acabou uma briga judicial pelos direitos do personagem, né? E aos poucos ele foi conseguindo. Muito disso também se dá porque o próprio Claudio Mondadori também tinha boas relações com Mussolini. Aliás, eu tô falando Claudio Mondadori, eu tô ficando doido. É Arnaldo Mondadori. E outra coisa também é que o Mickey, o Topolino, era publicado no Topolino Giornale, que era uma publicação no formato de jornal grande, que vinha uma página de tira de jornal, que tinha o Topolino como destaque, e tinha muitas matérias, tinha jogos, etc. E o governo Mussolini, ele aproveitava esse espaço para fazer propaganda das ideias fascistas dele, das ideias de que eles acreditavam. Então esse jornal era bom para o governo continuar entre a criançada, né? Porém, em 1941, as coisas começaram a se intensificar mesmo. O próprio Estados Unidos vai acabar entrar na guerra, na Segunda Guerra oficialmente por volta dessa época. E aí a situação acabou se tornando insustentável, porque não dava para eles terem essa ideia de nacionalismo, mas permitirem um personagem que é um símbolo tão forte de um país que são inimigos deles, né? Então, em 1941, efetivamente acabaram. Até o Topolino entrou na proibição. O Mondadori até tentou argumentar, chorar, espernear, bateu as pernas lá, mas não deu muito certo, não deu certo. Só que ele já tinha uma história do Topolino pronta para ser publicada aqui. Vamos lembrar também que esse estilo de tira de jornal era publicado seriadas, né? Era um dia uma página, outra semana outra, etc. Aconteceu tudo isso, eles tiveram que fazer uma correria para a história que estava sendo publicada até aquele momento. Resumiram a quantidade de tiras que faltava em uma página só para fazer um resumo para a história não ficar. Porém, essa história que eles já tinham começado a traduzir, a trabalhar, que entraria depois da que estava sendo publicada, que era Topolino Super Sailorman, eles ficaram sem saber o que fazer, que já tinham começado os trabalhos. Então a ideia, vamos aproveitar a história e mudar uma coisinha aqui, outra ali, e publicar assim mesmo. E assim como a gente acontecia aqui no Brasil com o Zé Fraude, que eu também já fiz um vídeo aí falando que eles pegavam o personagem principal e trocavam pelo Zé, aqui eles fizeram isso, eles pegaram essa história do Super Sailorman e trocaram o personagem, o Topolino, o Mickey,
por um outro personagem humano, que é o Tufolino, foi o nome que eles deram. Não só ele, a Clarabella virou a Clara, a Minnie tem o nome também, todos começaram a aparecer humana. E essa história acabou sendo publicada, mas as crianças italianas não são idiotas, né? Não eram idiotas. Hoje em dia eu não sei. Não, acho que não são ainda. Mas enfim. E acabou não fazendo sucesso. Não pegou. Eles até tentaram, depois que acabou aliás, o título da história, essa Super Sailor lá na Itália, saiu como Tufolino e o Agente da Publicidade. E depois eles ainda fizeram mais 3 histórias com Tufolino. Só que essas são histórias originais. Eles fizeram do início ao fim. Não pegaram histórias existentes e apagaram o personagem, não. A única que teve essa Zé fraudada aí, essa da Super Sailor. E toda essa confusão, essa transformação, ela foi feita pelos artistas Pier Lorenzo De Vita e o Federico Pretotti. O Pier Lorenzo, inclusive, ele é pai do Máximo De Vita, que é um grande mestre Disney. Nos anos 80 e 90 ele fez bastante histórias aí. Isso vem de família. O Pier Lorenzo foi talvez um dos primeiros mestres Disney italianos. E essa confusão, como eu falei, começou em 41, né? E durou até meados de 43, quando a baixa venda, o pessoal abandonou o Tufolino e acabou sendo cancelado de fato. Porém, com o fim da Segunda Guerra, as coisas começaram a voltar ao normal. E no final de 1945, o Topolino acabou voltando às bancas. Em 1949, o Topolino Jornal deixou de existir, deu espaço para Topolino Livreto, que é a revista Topolino que está sendo publicada até hoje. Acho que é uma das mais longevas publicações Disney no mundo. Porém, esse sentimento nacionalista ainda perdurou um pouquinho mais. Na verdade, perdura até hoje em algumas coisas. Como, por exemplo, na Topolino, que só são publicadas histórias de italianos. Histórias estrangeiras foram remanejadas para outras publicações, tipo a revista do Donald, a Paperino, a revista do Tio Patinhas Azul, Paperoni, o Classic Disney, etc. Mas na Topolino, efetivamente, são só histórias italianas, de autores italianos, no caso, né? Isso desde meados dos anos 90, né? Mais ou menos no 92, 93. Tanto que em uma das lives anteriores aí eu mostrei rapidamente uma Topolino antiga que eu tinha e ela tinha uma história do Ortigão, inclusive brasileira lá. Hoje em dia isso não acontece mais, você não vai encontrar história brasileira, americana, etc. na Topolino. Mas enfim, o vídeo de hoje eu queria falar só sobre isso, porque particularmente pra mim eu gosto bastante, que é ver a curiosidade dos quadrinhos Disney, não só no Brasil, mas de outras partes do mundo. Se vocês gostaram, que eu costumo falar no final do vídeo, comentem aí, compartilhem esse vídeo com outros fãs Disney, façam a palavra do canal passar cada vez mais. E se forem comprar coisas, compre com o link da Amazon que eu deixo aí, que isso ajuda. E até a próxima.